então, o reverendo Jailton para fazer essa oração e trazer essa apresentação, eu queria pedir ao pastor Evaldo, o senhor que tem liderado o Fórum Evangélico, o senhor poderia, então, fazer aí as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco aqui nesse espaço, e, em seguida, eu falo só um pouquinho da proposta do que levou a gente a estar vivendo esse momento aqui, e então a gente inicia a nossa palestra com o reverendo Hernandes, depois da oração e apresentação do reverendo Jailton. Pois não, quero dizer aos colegas, pastores, líderes, todas as pessoas que estão conosco, as irmãs também, da alegria de poder estarmos reunidos nessa manhã, como povo de Deus, como família de Deus, para ouvirmos o servo do Senhor, pastor Hernandes, que daqui a pouco será apresentado. Também, pastor Romerito vai falar sobre a proposta, e eu creio que esse vai ser um tempo precioso para cada um de nós, de reflexão, de crescimento, de amadurecimento. E gostaria que nós pudéssemos fazer anotações e guardássemos aquilo que nós vamos ouvir, para que nós pudéssemos replicar para aquelas pessoas tão próximas de nós, para nossas equipes ministeriais, que a gente pudesse, então, replicar isso, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Todos são bem-vindos e feliz por contar com a sua parceria, com o fato de você ter se esforçado para estar, reservado esse tempo para estar conosco. Espero que você possa ficar até o fim e ser muito abençoado através dessa programação. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, pastor. Apenas uma síntese, a proposta de estarmos aqui reunidos nessa manhã através da videoconferência para essa reflexão ao voto consciente, ela nasceu de um diálogo entre os presidentes de associações, de conselhos e de convenções aqui no estado do Espírito Santo, uma reunião preliminar entre eu, o reverendo Jailton, o pastor Doronésio, que acabou de entrar, o pastor Álvaro, o pastor Evaldo e algumas outras lideranças. Chegamos, então, assim, a um entendimento que seria importante a gente dar uma contribuição dentro da perspectiva cidadã a esse pleito eleitoral que nós estamos vivenciando, fundamentado em princípios e em valores que tange a nossa fé cristã, não necessariamente no aspecto de, vamos dizer assim, talvez... Desculpa, eu só estou tentando fechar o áudio aqui. Não necessariamente no aspecto do que nós acreditamos no sentido religioso, mas sim no aspecto do que nós acreditamos no sentido principiológico, no princípio valorativo, naquilo que nós, então, cultivamos e conservamos por entender ser saudável à sociedade. E, nesse sentido, nós criamos um documento esse que, após a explanação do reverendo Hernandes Dias Lopes, nós queremos fazer uma pequena exposição desse documento e já recebemos de antemão dos candidatos, os que subscreveram e os que não subscreveram, a devolução desse documento e estendemos, então, o prazo para até o momento da reunião, uma vez que a gente considerou que o período era muito curto, e a ideia inicial teria sido de devolução do documento até o dia 6, mas compreendemos que seria muito mais salutar, para que pudéssemos ser justos, que nós aguardássemos até a realização do evento. E isso sendo feito hoje, a ideia vai ser a pactuação tácita aqui nessa reunião. Os documentos já estão assinados e nós vamos, então, publicizar esses documentos, na verdade, essa carta, que é a carta aberta ao voto consciente, publicando em revistas, publicando em periódicos, publicando em sites, publicando em redes sociais, sobre essa celebração pactuada dentro de princípios e valores que se propõem dentro desse documento. Sendo assim, então, eu vou pedir ao reverendo Jailton
que possa nos apresentar o nosso convidado e, em seguida, orar para que pudéssemos dar início. Queridos irmãos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, o Senhor. Apresentar o reverendo Hernandes é uma tarefa fácil, porque ele é sobejamente conhecido de todos. Então, eu gostaria de deixar aqui apenas algumas informações. Pastor Hernandes é pastor efetivo aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, já há 35 anos. É autor bem conhecido, conferencista em várias partes do nosso país, talvez em todas as regiões do nosso país ele já tenha feito a exposição das Escrituras. E creio que a melhor referência e a mais importante é que o reverendo Hernandes é servo de Deus, e ele está comissionado e tem sido capacitado e enviado pelo próprio Deus para expor as Escrituras. Por isso, reverendo Hernandes, seja muito bem-vindo entre nós. Deus continue abençoando a sua preciosa vida, família e ministério. E a nossa súplica a Deus é que ele continue sendo servido em guardá-lo e sustentá-lo em todo o tempo. Oremos ao Senhor nesse instante. Graças te damos, ó Deus, por este tempo e pedimos sobre ele a tua bênção, de sorte que, à luz da tua palavra, possamos refletir sobre esta questão que é tão importante, a questão política. De sorte, ó Deus, que possamos nos posicionar, não visando interesses particulares ou menores, antes, possamos nos posicionar visando os interesses do teu reino. Senhor, que a Igreja, no estado do Espírito Santo, continue efetivamente contribuindo para o engrandecimento do teu nome, e neste particular, dando um testemunho exemplar. Senhor, ajude-nos no exercício do nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Guarda o teu servo na leitura e na exposição da tua palavra, e ajude-nos na compreensão do texto bíblico. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pastor Romerito. Reverendo Hernandes, palavra com o senhor. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, pastor Jailton, pela apresentação e oração. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês nesta reunião virtual tão relevante, com propósitos tão altaneiros e numa hora tão necessária para o Estado do Espírito Santo e para a nação brasileira. Primeiramente, eu quero me congratular com vocês pela iniciativa desta reunião. Eu entendo que a política é uma sacrossanta vocação e eu me alegro profundamente quando vejo pessoas que têm princípios, que têm valores, que têm todas as ferramentas necessárias para ser um servidor público, colocando a sua vida à disposição para um pleito político com o propósito maior de glorificar a Deus e de servir ao próximo. Antes da leitura do texto, eu gostaria de reafirmar o que eu compreendo sobre esta questão, e acho que um candidato, desde a vereança à presidência, precisa ter, segundo a minha perspectiva, e penso que os irmãos subscrevem também esta mesma ideia, é que um candidato precisa ter 3 características fundamentais, dentre outras. A primeira delas é o que eu chamo de vocação política. É um chamado. E, via de regra, a pessoa não candidata para servir. Ela já serve, por isso é candidata. Ela já demonstrou vocação, ela já provou o seu pendor, ela já tem uma marca muito clara, provada na sociedade de que ela é uma pessoa talhada, tarimbada, preparada para aquela missão. Então, a vocação é uma das coisas mais importantes. John Mackay já dizia, presidente...
Seu áudio fechou, reverendo Hernandes. Fechou. Desculpa, obrigado. Repetindo, John Mackay chegou a dizer que a distribuição de vocações é mais importante do que a distribuição das riquezas, né? Então, quando uma pessoa entra na política por vocação, não por qualquer outro interesse, não por qualquer outra motivação, isso é fundamental, fundamental, né? Os reformadores entendiam que era uma sacrossanta vocação. Segundo lugar, a pessoa precisa ter, além de vocação, preparo intelectual. Porque sem esse preparo intelectual, a pessoa vai ser um inocente útil nas mãos dos espertalhões. Sem o preparo intelectual, ele não vai ter condições de compreender todas as demandas, todas as implicações, e não vai ter condições de ser um influenciador, ele vai ser um influenciado, né? Numa linguagem bem política brasileira, vai comer na mão dos outros, em vez de ser um formador de opinião e ser um influenciador para as grandes e necessárias decisões. E, em terceiro lugar, um candidato precisa, além de vocação e preparo intelectual, ele precisa ter uma ética granítica, valores absolutos, para não transigir com a sua consciência, para não aceitar nem a pressão, nem a sedução. Porque as duas coisas são muito fortes, a sedução interna e a pressão externa. E muitos que entram na política sem esses predicados, sendo evangélicos, e se envolvem com esquemas, se envolvem com coisas reprováveis, acabam se tornando um escândalo, não só para o evangelho, mas para a nação, porque se requer mais do cristão do que um outro cidadão. Quando um outro cidadão comete um deslize, a imprensa não quer saber a religião dessa pessoa, o que professa essa pessoa, mas quando um cristão está envolvido em alguma coisa errada, o que aparece primeiro não é nem o ato dessa pessoa, é o fato dela ser uma pessoa cristã. Então, isso gera um constrangimento, não só no meio evangélico, na igreja, mas também na sociedade. Bom, dito isso, irmãos, eu gostaria de trazer minha reflexão com vocês, baseado num dos personagens, penso eu, mais credenciados, que foi levantado por Deus num tempo de crise para ser um político, para ser um líder, e para ser um exemplo de um homem que, em virtude do seu chamado, em virtude da sua visão, em virtude do seu compromisso com Deus e com o povo, ele alcança algo inimaginável num tempo recorde. E claro que eu estou falando, e vocês já devem saber disso, de Neemias, chamado de governador de Jerusalém. Bom, o capítulo 1 de Neemias nos informa que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e ele estava exercendo esta função de não só alto privilégio, mas de total confiança. Naquela época, os reis tinham muito medo de envenenamento, e era uma das principais formas de se matar um rei na época, era colocar veneno ou na sua bebida ou na sua comida. Então, todo rei tinha um copeiro, era aquela pessoa que lhe trazia comida, lhe trazia bebida, e antes que essa comida fosse ou essa bebida fosse ingerida pelo rei, esse copeiro provava esse alimento na frente do rei, provando que aquela comida não estava contaminada, não estava envenenada. Então, era uma pessoa de alta confiança, de livre acesso, e era uma pessoa que exercia um cargo da mais alta honra do reino e que tinha completo e livre acesso ao rei todos os dias, várias vezes por dia. Pois bem, é nessa conjuntura que Neemias recebe a visita do seu irmão Anani, que vem de Jerusalém. E a pergunta que Neemias faz para ele é muito curiosa, conforme está aí registrada no versículo de número 2. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então, notem vocês, a primeira coisa que eu destaco aqui, quem que tem coragem de fazer perguntas.
Fazer perguntas é arriscadíssimo. Fazer perguntas significa que eu não estou na minha zona de conforto. Não é apenas uma pergunta por protocolo social, mas uma pergunta que envolve um diagnóstico de uma dor profunda, de uma necessidade profunda, de uma necessidade urgente. Ele pergunta sobre o seu povo, aqueles que ficaram em Jerusalém. A pergunta é: quanto tempo Jerusalém está devastada? Vocês se lembram que Jerusalém foi destruída em 586. Neemias vai para Jerusalém no ano 444. Isso significa que existe 142 anos que a cidade de Jerusalém está destruída. Seus muros estão quebrados, suas portas estão queimadas. A cidade está diante de uma grande miséria, de um grande esquecimento, de um grande opróbrio, com embargos políticos e cercada de inimigos. Era uma situação humanamente insolúvel. E é a esta pergunta feita é que tudo muda na história de Neemias. Alguém já disse que vocação você recebe por uma aptidão interna ou por uma necessidade externa. De repente, um homem é chamado porque vê uma situação e, ao tomar conhecimento daquela situação, ele se sente responsável diante de Deus para ser solução para ela. Nós estamos vivendo tantas necessidades no Brasil, necessidades econômicas, necessidades sociais, necessidades morais, necessidades legais, necessidades de o Brasil ter um rumo certo do ponto de vista ideológico. Nós todos sabemos dos riscos que a nação brasileira sofre, como muitas vezes o Estado é aparelhado, quando muitas vezes os três poderes são fermentados por ideologias perigosas, por tendências perigosas. E quando você, que é um cristão, toma ciência disso, sabendo dos desdobramentos perigosos que isso pode ter no futuro, até muito próximo, ou no futuro mais longo, você se sente afligido, incomodado, e tendo consciência da necessidade, muitos de vocês, talvez aqui, que estão conosco, candidatos, se colocam nas mãos de Deus, nessa conjuntura, talvez, da eleição mais importante do Brasil, que são as prefeituras e a vereança, se colocam nas mãos de Deus para serem instrumentos nas mãos de Deus, para reverter esse quadro, ou cooperar para que a nação não perca os seus trilhos e a sua direção. Pois bem, então, a primeira coisa que um político precisa ter, para mim, é a capacidade de fazer perguntas. Porque quando você é informado de uma necessidade, você se torna responsável diante de Deus para solucionar aquele problema. A segunda coisa que eu acho fundamental para um político, e Neemias nos mostra isso, é fazer um diagnóstico adequado da situação que rodeia a sua vida ou que atinge o seu povo. Olha a resposta que eles deram para Neemias, está aí no versículo de número 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa informação eu chamaria de um diagnóstico do problema. Então, quais eram os problemas que estavam acontecendo lá em Jerusalém, a mais de 1.000 quilômetros de onde estava Neemias, lembrando que não tinha os transportes que nós temos hoje? Primeiro problema, era um problema de segurança pública. Os muros estão quebrados. Vocês sabem que as cidades de outrora eram amuralhadas, porque não tinha todo o aparato que nós temos hoje, militar, né? Dos soldados cuidando, da vigilância cuidando, de todo um sistema de segurança pública definido. Então, se construía muralhas e se colocava torres nessas muralhas, os sentinelas nessas torres, para que, se chegasse o inimigo, a população pudesse ser avisada com antecedência e pudesse, então, formar de imediato um grupo de resistência a esse ataque. Então, muros quebrados significa que a segurança pública da cidade está comprometida. Uma das maiores preocupações do brasileiro hoje com a segurança pública é o medo de assalto, é o medo de arrombamento, é o medo de bala perdida, é o medo de sair à rua, é o medo de sequestro.
Então, Neemias, ao saber que a cidade de Jerusalém estava completamente desguarnecida, vulnerável aos inimigos, isso mexe com ele. Isso mexe com ele. Segundo lugar, o problema da cidade não era só de segurança pública, o problema da cidade de Jerusalém é que o aparato judiciário estava falido. Quando eu disse que as portas estavam queimadas a fogo, os juízes julgavam as causas do povo nas portas das cidades. Quando as portas estão queimadas, significa que não só não tem segurança, mas não tem um sistema jurídico, não tem um sistema judicial, não tem um sistema de proteção dos inocentes ou mesmo das vítimas. Não tem a quem recorrer, não tem juízes para julgar a causa. E talvez um dos problemas mais gritantes do Brasil é quando você percebe que o Poder Judiciário, que é o guardião da nossa Constituição, que deve velar para que a Constituição seja cumprida, para que os criminosos sejam condenados, os inocentes sejam protegidos, está fermentado pela corrupção. Quando se compra testemunhas, quando se compra juízes, quando as cortes estão corrompidas, quando o sistema, o aparato judicial está levedado pelo fermento da corrupção. Então, a situação era gravíssima, era muito grave. Isso mexe com Neemias. Isso mexe com Neemias. E deveria mexer com você, comigo, conosco, né? O terceiro problema que Neemias identifica, notem comigo, quando ele diz o seguinte: estão em grande miséria e desprezo. São duas coisas aí. Primeiro, uma pobreza extrema, grande miséria. Grande miséria. Nós sabemos que o Brasil ainda é um país de injusta distribuição de rendas. Nós temos, há pouco tempo, a revista Forbes soltou a lista dos 100 maiores bilionários, né? Nós temos mais de uma centena de bilionários no Brasil. Mas nós temos ainda grande faixa da sociedade brasileira vivendo na pobreza, né? Com o esgoto a céu aberto, né? Com casas completamente inadequadas para a salubridade, para uma convivência feliz e segura. Então, a miséria mexe muito com a população, mexe muito. O político ele precisa ser alguém que ama o próximo, ele precisa sentir a dor do próximo, ele precisa sentir na pele o sofrimento do próximo. E vejam vocês que nessa conjuntura nós temos pessoas, ainda hoje, né, nesse momento aí de pandemia, onde recursos foram alocados de emergência para comprar respiradores, comprar medicamentos, e muitos políticos de grande projeção nacional desviaram esses recursos. É uma desumanidade, uma falta de compaixão, não tem nem como classificar uma situação como essa. E isso é um risco, porque muitas pessoas chamadas cristãs, e até líderes cristãos, mergulharam nisso, se envolveram com isso. Então, um político que trabalha por princípios, conforme foi dito no começo desta programação, ele precisa amar o próximo, ele não pode entrar na política para se locupletar, para se enriquecer, ou para entrar em esquemas de corrupção, para desviar verbas públicas para os seus interesses particulares. E eu digo o seguinte: quando um político se corrompe, ele é pior do que um assassino. Um assassino puxa o gatilho e mata uma pessoa. Quando um político tira o dinheiro público, assalta o erário público, ele mata indiretamente crianças, velhos, pobres que estão nas filas dos hospitais, que não têm o remédio, que não têm o médico, que não têm uma vaga no hospital, que morrem em acidentes nas nossas estradas sucateadas Brasil afora. Então, é muito importante, é da mais alta importância que quem entra na política possa amar o próximo e se a pobreza do próximo, a angústia do próximo, mexer com ele. Mas ele tem um quarto problema que ele diagnostica. Ele diz: os restantes que estão lá, que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria, e ele diz: e desprezo. Para mim, desprezo é pior do que a grande miséria. Desprezo é pior do que a pobreza. Desprezo significa que não só o povo está carente, desassistido do básico, mas está largado. Ninguém se importa, ninguém está aí.
Eles vão continuar assim. Talvez aqui, ali, acolá, uma política populista para manter essas pessoas carentes vinculadas a grandes interesses, mas ninguém se importa. Que bom que eles fiquem na pobreza mesmo, porque assim fica mais fácil para serem manipulados. Então, um político, ele não pode, um político cristão não pode jamais ter uma visão rasa, superficial, obscura, desse diagnóstico dos problemas da nação e como Deus pode levantá-lo para ser uma resposta para a solução desses problemas. Bom, deixa eu trazer a terceira coisa. A primeira é a vocação. Né? Fazer perguntas, porque aí você pode, daí, receber o seu chamado. Segundo, fazer um diagnóstico do problema do povo que ele vai ou legislar para ele ou governar. Terceiro, um político cristão precisa conhecer a intimidade de Deus e entender que a resposta para uma nação precisa vir de Deus. Neemias, ao saber disso tudo, ele ora, ele chora, ele jejua. É curioso isso, mas parece-me que a vida política, com todas as implicações do dia a dia, das lutas, da convivência, vai sugando, vai minando, vai roubando, vai desidratando a vida espiritual das pessoas que entram na política. E as pessoas, então, vão perdendo essa vitalidade, vão perdendo esse vigor. E Neemias não foi um homem que apenas orou para se colocar nas mãos de Deus e para buscar de Deus uma saída, para buscar de Deus uma solução, mas vocês que conhecem o livro de Neemias e já estudaram, já pregaram sobre este livro, notam que Neemias trabalha ao longo da sua vida na restauração dos muros de Jerusalém, na reconstrução da vida espiritual de Jerusalém com oração. Oração não era apenas para uma ocasião especial, era uma agenda desse homem. Era um compromisso desse homem. Ele está completamente imbuído, comprometido com a vida intensa de oração. Então, é alguém que tem uma relação vertical muito afinada com Deus. E este homem não é um homem que ora de uma maneira arrogante, jactanciosa, ao contrário, ele se humilha, ele chora, ele pede perdão, ele se quebranta e ele se coloca nas mãos de Deus. Então, esse é o outro aspecto de um político que nós deveríamos pensar em dar o nosso voto. Alguém que verdadeiramente conhece a Deus e tem compromisso com Deus. Quarto lugar, este homem, um político, é alguém que tem habilidade para conversar com os superiores. Porque, no final, vocês notam que ele vai conversar com o rei Artaxerxes. Ele vai conversar com o rei Artaxerxes. E, ao conversar com o rei Artaxerxes, ele se aproxima com muita sabedoria, com muito tato, com muito jeito. Ou seja, o político ele precisa ser uma pessoa habilidosa na sua comunicação. Ele precisa não só ter conhecimento, é preciso ser sábio, porque sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é o uso adequado do conhecimento. Então, ele vai com habilidade, ele vai com sensibilidade, ele vai colocando-se nas mãos de Deus. Na hora que o rei pergunta por que ele está triste, ele ora a Deus de forma relâmpaga, e ele, então, encontra guarida no coração do rei Artaxerxes, que o encaminha para Jerusalém, com todas as necessidades supridas, com todos os recursos que ele precisa para averiguar, para diagnosticar, para mobilizar e para trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Quinta característica desse homem. É um homem prudente na palavra, que antes de fazer, ele primeiro faz um levantamento do que precisa ser feito. Tem muita gente que tropeça na sua própria língua, tropeça nas suas próprias palavras e põe tudo a perder porque não tem esta capacidade de gerenciar o silêncio. Ela tem que falar. Fala na hora errada, fala com as pessoas erradas, fala com a motivação errada. Pois Neemias, ao chegar em Jerusalém, ele não fala nada com ninguém. Primeiramente, ele tem o diagnóstico, primeiramente, ele quer saber o que está acontecendo, ele levanta todo o problema, ele é absolutamente discreto,
Quando ele tem o mapa do problema na mão, então ele chama a liderança e desafia a liderança. Se vocês já estudaram com mais vagar o capítulo 3 de Neemias, para mim é um dos grandes manuais de gestão que eu encontro na Bíblia. Colocando cada pessoa no lugar certo, com a motivação certa, para trabalhar com muita clareza o que ele vai fazer, a assessoria, a fiscalização. Ele não colocou ninguém longe da sua casa para trabalhar. Quem morava perto vai reconstruir o muro perto da sua casa, porque quando vier um ataque, a primeira coisa que você se preocupa é com a sua família. Ele economiza tempo, ele economiza emoção, ele economiza recursos, né? Ele coloca todo mundo para trabalhar, até as mulheres vão trabalhar, as pessoas de mãos finas vão trabalhar, que trabalhavam com questão de joias, as pessoas grandes, até os sacerdotes, ou seja, mobiliza todo mundo. E o líder é alguém que influencia, liderança é influência. É influência. E o político é um líder. E para ser um líder, ele não faz carreira solo. Para ser um líder, ele chama a gente com ele mobiliza a gente com ele motiva a gente com ele dá o exemplo, ele vai na frente. E ele tem a capacidade de ver o todo, mobilizar todos. Ele tem a capacidade não só de ver problemas, mas de antecipar soluções. Então, Neemias, para mim, eu gostaria de sugerir a todos os nossos candidatos que lessem o livro de Neemias, que estudassem o livro de Neemias, que buscassem nesta fonte inexaurível de recursos sobre liderança, mormente liderança política, neste livro, porque poderá ser que vocês vão ter aí um grande acervo, um abençoado acervo para ter uma carreira brilhante para a glória de Deus. Bom, eu quero concluir a minha fala dizendo que Neemias enfrentou problemas ao longo do caminho. Ninguém tem vitória sem luta, sobretudo na carreira política. Então, Neemias enfrentou, primeiramente, os problemas externos, os inimigos, que disseram, não, ele não vai conseguir, não, esse muro aí é uma mureta tão fraca que se passou uma raposa derruba. Espalharam boataria para intimidar o povo, fizeram de tudo para que Neemias parasse a obra. Quando perceberam que não conseguiriam intimidar Neemias nem paralisá-lo, chamaram-no para uma mesa redonda e disseram, não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Tentaram intimidá-lo, mandando fugir, que ele fugisse para o templo para ser acusado, porque não era sacerdote. E Neemias discerniu todas essas teias de conspiração contra ele com muita clareza, com muita firmeza, e jamais cedeu nem à pressão, nem à sedução. Mas uma coisa muito importante, e eu quero concluir aqui. O capítulo 5 de Neemias, para mim, é uma das coisas mais fantásticas, porque, de repente, Neemias começa a perceber que o problema não estava só com os inimigos, o problema estava do lado de dentro. Porque os ricos, trabalhando do lado dos pobres, estavam explorando os pobres, emprestando dinheiro a juro com altas taxas, escorchantes taxas, com usura. E aí o pobre não pode mais pagar, ele compra a renda, ele arremata as terras, as vinhas, as casas, depois a esposa, depois os filhos, todo mundo trabalhando ali, mas havendo uma exploração desumana, interna. E Neemias tem coragem de confrontar esses nobres, confrontar esses ricos, chamá-los de usurários, de avarentos, e ordenando-os que não praticassem mais essa injustiça, que devolvessem as terras, as vinhas, as casas, aos filhos, às mulheres, para suas respectivas famílias, para que houvesse justiça social. Então, vejam vocês que Neemias é alguém que tem capacidade não só de lidar com as pressões externas, mas também com as injustiças internas. E é por isso que, num tempo recorde de 52 dias, Neemias resolve um problema que estava há 142 anos, sem nenhuma perspectiva de solução. Talvez alguém olhe para o Brasil, sobretudo depois de uma pandemia, e diz, como é que vai ser? Como é que nós vamos reconstruir? Como é que nós vamos suerguer essa nação? Como é que a economia vai ser fortalecida de novo? Como é que nós vamos botar o carro nos trilhos? Como é que nós vamos reverter esta pandemia pior do que o coronavírus, que é a pandemia da corrupção no Brasil? Então é hora de você, que é um homem de Deus, mulher de Deus,
amado por Deus, parado por Deus, tendo compromisso com valores absolutos, receba esse desafio. Quem sabe você seja um Neemias da nossa geração para ajudar a reconstruir a nação brasileira. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos homens e mulheres de Deus de grande envergadura na vida pública no nosso país. Muito obrigado, irmãos, pelo privilégio. Amém. Nós que agradecemos, reverendo Hernandes Dias Lopes, como é bom poder ouvi-lo e como é bom poder ter uma aplicação tão prática e atual de um texto sagrado tão antigo, mas que está na atualidade do que nós estamos vivendo, e em especial do que nós propomos aqui nesse evento. Nós agradecemos muito a sua participação e a tua presença aqui conosco. Eu queria, então, nessa hora, trazer à tela o documento que nós construímos com a ajuda de diversas lideranças. Estão presentes aqui pastores que participaram da construção desse documento, pastor Álvaro, presidente do Conselho de Igreja, pastor Doronésio, presidente da Primeira Igreja Batista de Vitória, pastor Evaldo, que é o nosso presidente do Fórum Político Evangélico do Estado, o reverendo Jailton, pastor apóstolo João Neto, teve na participação, e pastores que compõem a diretoria da Associação de Pastores de Vitória, e outros pastores presidentes de associações de pastores do Estado do Espírito Santo. Nós temos diversos deles aqui, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, mas a ideia, ela se ateve em construir um compilado de princípios, de valores que são comuns a essas mais diversas linhas denominacionais, e acredito que não conseguimos contemplar todos os princípios de forma que gostaríamos, mas pelo menos alguns pontos que têm sido, de fato, bastante desgastante no momento atual da nossa política e até mesmo de algumas decisões tomadas por nossos gestores. E então nós trouxemos para dentro desse documento uma síntese bastante breve, encaminhada também já aos candidatos aqui de Vitória, e que vai ser posteriormente encaminhado a todos os candidatos do Estado do Espírito Santo, para que, através das associações de pastores, dos conselhos de igreja e das convenções dessas denominações em seus municípios, possa também ser ofertado aos candidatos a oportunidade de subscreverem ou não o documento, até porque é uma percepção ideológica dentro de uma visão também filosófica, em que alguns candidatos entendem que é importante, por isso aderem, outros entendem é irrelevante, eles têm outras pautas, por isso eles não aderem, de modo que a gente, dessa forma, consiga, de alguma maneira, identificar minimamente o perfil de cada candidato em nossos municípios e, de certa forma, colaborar e contribuir para que cada cidadão possa, então, fazer a sua escolha e ter um voto consciente. Isso posto, eu vou, então, trazer a apresentação a vocês do documento. Vou tentar compartilhar aqui a minha tela. E já deixando aqui de antemão um comunicado que hoje nós não vamos ter fala de nenhum candidato, pois a proposta de hoje é a apresentação e pactuação tácita, uma vez que já foram assinadas pelos candidatos, e esse documento vai, então, ser publicizado em todos os meios de comunicação, e aí nós teremos também eventos que serão realizados presencialmente em alguns locais, outros vão ser virtuais, mas já temos programado para Serra, já temos programado para Cariacica, e nós vamos, então, estar programando também para Vitória.
onde nós teremos, então, a fala dos candidatos nesse evento. Eles terão fala nesse evento presencial, para poder dizer se concordam, se discordam, se subscreve, se não subscreve. Então, vamos à apresentação do documento. Todos conseguem ver? Sim. Ótimo. Vocês são da Barra? Sim. Vamos lá. Carta aberta ao voto consciente, manifestação pública, fundamentada em princípios e valores de orientação cristã. Esse é o documento 2. O documento 1 é um compilado de perguntas dentro de um questionário, também já encaminhado aos candidatos de Vitória e já devolvido por muitos dos candidatos, outros ainda não devolveram, com suas respostas para cada uma das perguntas. Como ali trata-se de um documento identitário, nós deixamos para trazer aqui apenas a celebração da carta aberta para a sua pactuação. A Sociedade Cristã Capixaba. A sociedade civil organizada através das redes, fóruns sociais, organizações religiosas, convenções, conselhos de igrejas e associações de pastores de Vitória, no caso, nosso município, vem por meio desta manifestar publicamente diretrizes e orientações fundamentados em princípios e valores firmados na convicção cristã, a ser disponibilizada, subscrita ou rejeitada pelos candidatos para que possam se posicionar sobre os diversos temas aqui exarados, de modo a identificar suas posições ideológicas e concepções políticas no aspecto eleitoral municipal. Número 1, acreditar em Deus. Subtende respeitar a fé cristã em seus credos e práticas, conforme apresentada por meio da tradição protestante, herdeira da reforma religiosa do século XVI, assim como acreditar na Bíblia Sagrada como a verdadeira palavra de Deus e naquilo que é ensinado por Jesus Cristo como a verdade. Isso inclui aceitar seus ensinamentos conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 12, verso 44, abre aspas, então Jesus disse em alta voz, quem crer em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou, fecha aspas. Ou seja, significa não duvidar que Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação, João 14, 6. Pressupõe também acreditar na existência de um Criador do universo, Gênesis 1:1, e está inclinado a afirmar a existência desse Criador em público ou em privado, sem negar a sua fé, por conveniência, pressão ou perseguição de cunho político, filosófico ou religioso, compreendendo assim que a própria estrutura do universo com a sua complexidade é a prova de que existe um Deus criador, Salmo 146:6, soberano sobre todas as coisas. Portanto, acreditar em Deus pressupõe a aceitação que a Bíblia Sagrada produz o conhecimento em Deus, revelado em seu perfeito amor, observado cuidadosamente a fé em Deus Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Número 2, defender a vida desde a sua concepção significa se posicionar a favor da vida humana em todos os seus estágios, desde a sua concepção, defendendo publicamente o princípio da dignidade da pessoa humana, recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88, com abordagem à inviolabilidade ao direito à vida, exarado no caput do artigo 5º, bem como a defesa dos direitos do nascituro, conforme consagrados e assegurados pelo Código Civil, desde a sua concepção, artigo 2º. Sendo o Brasil signatário dos tratados internacionais, protegendo a preservação da vida do ser humano desde o zigoto, conforme dispõe o artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica,
Depreende também rejeitar o aborto, pois trata-se de uma estirpe de descarte e eliminação da vida humana contrário a todo e qualquer tipo de valor e proteção à dignidade humana, profundamente atrelado a uma cultura de morte, assim como combater todo e qualquer tipo de leis que se propõem na contramão da vida, buscando normatizar, facilitar ou descriminalizar um ato tão cruel, perverso e abominável, defendido pela cultura do descarte, como se a vida pudesse ser jogada em uma lata de lixo. Assim sendo, a defesa da vida requer que, mesmo havendo uma maioria parlamentar ou social assumindo uma posição tirânica contra um ser humano indefeso que pleiteia justificar o descarte de um ser desassistido ainda não nascido, legitimando a eliminação da vida, cabe ao homem ou mulher que se lança na vida pública a intransigência ética, moral e legal, não flertando com seus princípios e valores em defesa da vida. Portanto, permissivos excepcionais não podem servir de apelo à promoção da cultura da morte da indústria abortista, precisamente porque a sociedade tem o direito e o dever de se defender contra os abusos autoritários que se arrogam em nome de falsas premissas de liberdade contraceptiva não condizente com o ideal ético, democrático e republicano, negando e ignorando a vida do outro ser humano tão digno e merecedor de direitos e garantias quanto que se impeliu em eliminar a existência desse ser indefeso. Número 3. Rejeitar na educação infantil a introdução de gênero na acepção ideológica, o chamado ideologia de gênero, no plano de educação municipal. Compreende garantir o princípio constitucional da neutralidade política e ideológica no plano municipal de educação, repelindo imposição ideológica de conceituação de gênero, na conceituação de gênero com viés e militância político-partidárias, que exploram o ambiente da sala de aula para promoção e implantação da agenda gaysista, utilizando professores como massa de manobra e crianças como experimento de engenharia social sobre a sofisma de combater suposta intolerância em total disparate aos fundamentos da educação, uma afronta à sociedade, aos princípios e valores pró-família, assim como um insulto às tradições religiosas e morais dos alunos. Alberga também fiscalizar o dever das escolas em elaborar seus planos educacionais com elementos exclusivamente científicos e jamais ideológicos, políticos ou de militância partidária, preservar a neutralidade e paridade de ideias no espaço escolar com pluralismo filosófico e concepções pedagógicas capazes de produzir ciência e liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, respeitando sempre os valores morais e costumes religiosos de cada aluno. Nesse sentido, compete exclusivamente à família a educação moral e religiosa dos alunos, a fim de proteger seus filhos de qualquer que seja o abuso cometido que venha aviltar princípios e valores capazes de gerar conflitos morais e religiosos entre a família e a escola sobre a falsa premissa de normatizar problemas sociais, culturais ou políticos produzidos por militantes interferindo na integridade psíquica do aluno e educação moral familiar. Número 4. O papel da igreja como organismo de cooperação frente aos desafios sociais. É perceber que a concepção de bem-estar social é uma possibilidade pautado no bem comum, com a participação e contribuição que cada ente social e governamental voltado ao interesse público, uma vez que o ideal de sociedade harmônica e pacífica se constrói com o envolvimento de todos, sem discriminação por motivos de fé ou perseguição fundada em divergências filosóficas, políticas ou religiosas perpetradas pelo ente estatal contra as instituições da sociedade civil organizada, como igrejas. Os flagelos sociais são muitos
Os flagelos sociais são muitos. Os meninos sofrem nas periferias com a ausência de políticas públicas do Estado, abandonados pelos pais, sem lazer, família e nem perspectiva, esquecidos pelo poder público e descriminalizados no convívio social. Logo, são apadrinhados pelo tráfico de drogas a serviço da vida do crime. Engana-se aqueles que pensam não ter nada a ver com os desajustes sociais da periferia, pois sabe-se que este mesmo menino, cooptado pelo crime, amanhã estará em um semáforo com a arma em punho, rendendo, roubando e sequestrando sua vítima, que pensava não ter nada a ver com as disfunções da sociedade. A inoperância e letargia da máquina pública contribui para o aumento desses flagelos, desafiando o Estado na observação dos marcos legais, tornando insuficiente a efetivação e aplicação de políticas públicas eficazes, seja pela ausência do Estado ou negligência na efetivação da construção de equipamentos públicos, seja pela incompreensão administrativa dos seus agentes em estabelecer cooperação nas atividades de interesse público com a sociedade civil, como as organizações religiosas e o terceiro setor. Portanto, desprezar essa cooperação, rejeitando a parceria dessas instituições, é ser cúmplice dos flagelos, desajustes e violência na sociedade, pois amanhã o menino desassistido da favela escolherá o portão da escola dos filhos desses políticos omissos para incentivar o primeiro trago do cigarro de maconha ou uso de cocaína, constrangendo seus filhos a se sentirem caretas por não experimentar a onda de seus amigos, então, que estão sentindo. Nesse sentido, um município em busca do aprimoramento saudável do convívio em sociedade tem o dever institucional, legal e juridicamente moral de assumir um papel proativo na convergência dos esforços públicos e privados com a expectativa de enfrentamento aos desafios sociais contra a expansão, domínio e atuação do crime, bem como empreender esforços e cooperação como organismos sociais sem discriminação de sua natureza religiosa, quando presente o interesse público, pois mais cedo ou mais tarde este problema estará batendo a porta de todos. Número 5. A colaboração das organizações religiosas face ao interesse público municipal. Presume existência de diálogo do poder público com as organizações religiosas sem ferir sua incipiência na separação Estado-Igreja, assim como não se enviesar na discriminação religiosa, violando a manifestação e participação cívica das instituições por motivo de crença, invocando aos avessos o princípio do Estado laico para desqualificar opiniões do exercício da cidadania por razões religiosas. A ideia de uma sociedade plural, harmônica e pacífica se constrói com a participação de todo segmento da sociedade, inclusive os religiosos, sem discriminação por motivo de crença, devendo ser este o objetivo e responsabilidade do ente estatal para com seu cidadão, pois nunca haverá pacto social de convivência harmônica existindo discriminação de instituições religiosas cometido pelo próprio ente público. Não é correto invocar o princípio do Estado laico para desqualificar opiniões, manifestações, crenças e instituições religiosas sobre falso pretexto de laicidade. O ente público deve ser neutro e protetor das garantias individuais do cidadão. Assim, é dever moral e intelectual do homem público, chefe do executivo ou parlamentar, coibir e condenar instantaneamente manifestações públicas de preconceito religioso em seu governo ou parlamento que põem em risco conquistas históricas do próprio Estado democrático de direito, pois tais invocações equivocadas à laicidade, mas demonstram ensaios de ideologias totalitárias com vista a agredir a dignidade da pessoa humana, do grupo ou segmento atacado, do que honestamente defender o Instituto da Laicidade. Estado laico não se confunde com Estado laicista e menos ainda com oficialização de ateísmo, pois o Estado é laico, mas o seu povo não é. O pacto social não foi celebrado para tolher, reprimir ou dificultar a manifestação religiosa, moral ou cultural da sociedade, mas sim para garantir, nesse sentido, a colocação das organizações religiosas face ao interesse público implica em parecer
em perceber que não são as crenças, opiniões de indivíduos ou mesmo de figuras públicas em que se percebe inspirações religiosas que violam a Constituição, mas a tentativa de silenciá-los, alijando do debate público, privando o direito à liberdade de expressão do cidadão, investido ou não de um cargo ou função pública, aos brados de arroubos enviesados de Estado laico. Portanto, foi exatamente contra essa pretensão que os constituintes ergueram barreiras constitucionais, pedrificando temas como a inviolabilidade de crença, consciência e manifestação religiosa em público ou em privado, que garantiram a celebração e cooperação das instituições religiosas em temas de interesse público no Estado democrático de direito. Número 6. A gestão pública com lisura, probidade e transparência com a administração do erário público. Pressupõe-se afastar em absoluto do melancólico desencontro que um governo frente às necessidades da sociedade, como se vê continuamente da classe política com visão humanitária restrita, promovendo a apropriação privada dos bens públicos. Tal postura, como é de se esperar, fomenta o surgimento de uma sociedade com um gigantesco déficit de educação, saúde e oportunidade de vida digna, como se observa na utilização do erário público, servindo de ferramentas empregada por esta elite dominante, viciada por privilégios obscuros, na perpetuação do nepotismo cruzado. A Constituição Federal instituiu no bojo do artigo 37 não ser outra a intenção do legislador no âmbito da administração pública de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, senão assegurar a ética, a transparência no exercício do poder para a satisfação dos seus fins de conservação, de bem-estar individual dos cidadãos e de progresso social, o que pressupõe classificar genericamente como lisura na administração pública para que haja uma sociedade mais justa, igualitária, livre da corrupção. Nesse sentido, presume que na vida pública a administração deve ser gerida pelos interesses coletivos, segundo a lei, a moral, a finalidade dos bens entregues à guarda, à conservação, à utilização do erário público, diametralmente oposto aos interesses individuais, pessoais ou privados, pois a administração pública é gestão de bens e interesses qualificados da comunidade segundo os preceitos de direito e da moral, visando o bem comum e não se confunde com o negócio particular. Subscrevem essa carta aberta ao voto consciente os seguintes candidatos à Prefeitura de Vitória, no Estado do Espírito Santo. Detalhe, nós estamos com um modelo da carta que vai passar ainda por uma revisão. Como perceberam, existem alguns detalhes ortográficos a serem corrigidos, e os candidatos encaminharam o documento assinado por eles, e nós vamos, então, fazer a transferência da assinatura deles para o documento oficial. Os que já assinaram e que estão encaminhando assinado até o momento da nossa conferência vão receber na frente do nome a sua assinatura como subscrevente da carta. Os que não assinarem, vai aparecer uma tarja vermelha que ele não subscreve nem os princípios e nem os valores desse documento, de modo que nós vamos publicizar isso nos 4 ventos do Estado do Espírito Santo, entre todos os municípios e presidentes de associações, convenções, conselhos, sínodos e todas as organizações religiosas, para que possamos balizar minimamente um possível voto consciente dentro do segmento cristão no Estado do Espírito Santo, nos 78 municípios. Então, nós temos aqui os candidatos: o candidato Mazinho, do PSD, o candidato delegado Pasolini, do Republicanos, o candidato Capitão Assunção, do Patriota, a candidata Neuzinha, do PSDB, o candidato Sérgio Sá, do PSB, o candidato Gandini, do Cidadania, o candidato Coronel Newton, do Partido Novo, o candidato Heron Domingos, do PRTB, o candidato
Gilbertinho Campos, do PSOL, o candidato Raufer Luigi, do PL, o candidato João Coser, do PT, o candidato Nami Schecker, do PCdoB, o candidato Rafael Furtado, do PSTU. Todos os candidatos entrarão nesse documento, como eventualmente nos demais municípios, para que todos possam ter a justiça de ter tido contato com o documento, ter tido contato com os princípios e ter tido contato com os valores exarados na carta. E não haja nenhuma injustiça com quem diga eu não tive contato com esse documento. Então, a gente, a partir daí, possa estar dando publicidade. Meus amigos e amados irmãos, com muita alegria, então, que a gente caminha para o fim dessa pactuação tácita que aqui se estabelece. Eu estou aguardando ainda alguns documentos chegarem. Nós havíamos, então, dado prazo para os candidatos que o fizesse até o momento do nosso evento, para que nós não cometesse a injustiça com ninguém. E, a partir daí, então, nós fizéssemos a redação final, inseríssemos a assinatura dos que subscrevem e inseríssemos a tarja vermelha dos que não subscrevem, pois nós vamos começar a publicizar esse documento. Esse mesmo documento segue para os municípios, para os presidentes de associações, de convenções, de sínodos, de conselhos, que vão trabalhar de forma local, como também trabalharemos aqui, pastor Evaldo já colocou aqui para nós vamos só definir a data, e aí o pastor Evaldo pode falar um pouquinho da dinâmica desse evento, que vai ser presencial no município de Vitória, para os candidatos de Vitória. Sem dúvida. Pastor Romerito, antes de eu falar, seria possível, ou ao final, que o nosso presidente, pastor Álvaro, desse uma saudação às pessoas? Sim, perfeitamente. Pois não. Nós vamos realizar o fórum. O objetivo do fórum é dar a oportunidade para todos os candidatos a prefeito. Não temos condições de fazer com os candidatos a vereador, porque são muitos candidatos. Nós teríamos que ficar dias e dias ouvindo, e isso não é possível. Então, gostaríamos de fazer, mas não é possível por causa do problema do tempo. Mas vamos fazer com os candidatos a prefeito. A ideia é nós reunirmos presencialmente, num local afastado, líderes, né? Pastores, líderes, formadores de opinião, e ouvirmos os candidatos a prefeito, suas proposituras, seus projetos, seus sonhos, como o pastor Hernandes falou, a sua visibilidade da situação. E, a partir dali, num formato que nós estamos pensando, vamos fazer algumas perguntas que serão sorteadas, essas perguntas, e eles vão responder as perguntas. Vamos ter a mesma situação para todos eles. Não vão fazer perguntas entre si, porque o objetivo não é esse. O objetivo é nós fazendo perguntas aos candidatos e os candidatos nos respondendo. E então teremos esse momento de transparência, de cada um mostrar a que veio, qual é o seu projeto, e temos essa oportunidade de qualificar ainda mais o nosso voto. Então, a intenção é reunir em todos os municípios que nós pudermos. Já estamos com o fórum marcado para o dia 15, dia 12, melhor, dia 12, às 19h30, na Serra, na Igreja do Pastor Marcelo. Estamos com o fórum agendado para dia 9, que é dia 15, melhor, às 9 horas da manhã, em Cariacica, lá no Matrix. E estamos agora para marcar Viana, Vila Velha, Vitória, quem sabe Guarapari também, e outros locais que abrirem as portas e que nós pudermos realizar o fórum. Eu tenho certeza que esse fórum vai ser muito marcante para a vida da liderança e vai ser uma excelente conexão para nós conhecermos o pensamento dos candidatos e como nós podemos, então, alinhar forças como sociedade civil, como igrejas, como pastores e líderes, naquelas proposituras que são afins ao nosso pensamento, aos nossos valores e etc. Essa é a minha palavra. Muito obrigado, pastor Romerito. Obrigado, pastor Evaldo. Com a palavra, então, o presidente do Conselho Estadual de Igreja, Seigeves, pastor Álvaro Lima. Em seguida, o procurador municipal, doutor Eliseu Vitor.
Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, pastor Romerito, pastor Evaldo, pastor Eliseu, demais pastores que aí estão, não dá para falar o nome de todos. Quero parabenizar pela iniciativa, também quero abençoar os candidatos que estão presentes aí nesta reunião, que a graça do Senhor Jesus possa abençoá-los poderosamente. Nós estamos com essa iniciativa nesse momento de aproximação da política, o nosso segmento, com uma pegada de união, para assim podermos ter um voto mais qualificado para o nosso povo, como também para a sociedade. Nós vemos que a igreja não deve se omitir neste ato tão importante para a sociedade. Às vezes, ficamos só reclamando. Concernente à carta, tem algumas dúvidas, eu acredito que o doutor Eliseu vai aclarar aí para nós, na questão de citar pessoas que não concordam em assinar. Se ela não assina, ela precisa liberar, ela precisa autorizar, figurar o nome ou foto dela nesse documento. Eu acho que esse documento é só para aqueles que pactuam. Quem não pactuou não deve constar no documento, mas vamos ouvir o doutor Eliseu. Eu quero dizer que nós estamos numa iniciativa muito forte junto aos municípios, apenas a título de informação. Nós estamos com pré-agendamento de fórum para a cidade de Conceição da Barra, Pedro Canário, São Mateus, e já fixado, temos primeiro aqui na Serra, como o pastor Evaldo falou, e também Cariacica, Vila Velha pré-agendado, e assim estamos trabalhando. Isso é um trabalho, quem tem feito esse trabalho junto com o fórum é a Seigeves. A Seigeves faz os contatos, faz o agendamento, prepara os lugares. No segundo momento, acionamos o pastor Evaldo, que é o presidente do fórum, e assim vamos trabalhando. Como esses documentos agora, que também é a contribuição do nosso segmento. O importante é que é um trabalho do segmento para o bem do nosso povo. Muito obrigado, pastor Romerito. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Álvaro. Doutor Eliseu. Paz a todos. Eu só queria registrar, eu não vi se o pastor Caio está presente, mas eu acho que ele está também. Nós não conseguimos convidar todos os candidatos para participar desse evento, né, que foi mais aí a nível estadual, voltado para os municípios aí da Grande Vitória, mas como o pastor Romerito colocou, a gente está fazendo trabalho de entrega de cartas. Tem aqui o doutor Elodius, que é candidato a prefeito em Colatina, eu já vi que ele está aí participando, a gente já fez a entrega para ele. Nós vamos, junto com o pastor Caio, fazer a coleta das assinaturas dos que vão subscrever, para estar enviando, pastor Romerito, para também tem a carta, né, específica de Colatina, no caso, né. E aí, em relação à questão que o pastor Álvaro pontuou, eu acho que pode ser aberto um parágrafo, né, dizendo que ali os candidatos, que foi franqueado, né, o acesso à carta a todos os candidatos, né, sendo que aqueles que não constam ali na lista de subscrição foram os que se recusaram a assinar, sem que faça menção ao nome, né, que aí as lideranças, né, nós que forem receber, vão fazer já o juízo de valor de que quem não está ali é porque não se recusou a assinar. Então, não precisa a gente realmente estar divulgando o nome, mas implicitamente a gente vai estar dizendo que todos foram consultados, e os que, né, optaram por assinar são apenas os que constam na carta, e os demais se recusaram. Obrigado, doutor Eliseu. Sendo assim, então, poderemos estar encaminhando ao final. O apóstolo João Neto, se puder, vou pedir para estar nos conduzindo em oração,
e fico no aguardo, então. Alguns candidatos manifestaram aqui que tiveram problema para estar enviando, então nós vamos aguardar aí o encaminhamento, e já vamos também disponibilizar o documento para todos os presidentes de associações de todos os 78 municípios, para que faça a adaptação e adequação de acordo com a realidade local, e a gente, então, possa dar fluidez a essa proposta, que é uma proposta da Igreja Evangélica do Estado do Espírito Santo. Pastor Romerito. Pois não, pastor Evaldo. Antes do apóstolo orar, o irmão já fez isso, mas eu queria fazer mais uma vez, em nome do fórum. Queria agradecer o pastor Hernandes por essa gentileza, esse carinho dele conosco, disponibilizar seu tempo, disponibilizar a sua condição de estar conosco. Eu sei que ele é um homem atarefado, tem muitas atividades, mas o irmão nos abençoou muito, essa palavra veio do céu para o nosso coração, e eu quero, em nome do fórum, agradecer o irmão, em nome da CEIGEVES, todos os líderes que estão aqui. Eu tenho certeza que todos nós, como o pastor Romerito falou, fomos muito abençoados pela palavra do irmão, que Deus possa recompensá-lo abundantemente por esse carinho, esse amor que o irmão tem por nós, e demonstra isso muito perfeitamente nessa manhã. Muito obrigado, pastor Hernandes. Privilégio, pastor Evaldo, uma honra para mim estar com vocês. Contem sempre comigo. Obrigado, reverendo. Nós ficamos agradecidos. Apóstolo João Neto, então, nos conduz aí para a nossa oração final. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Bom dia. Parabéns pela iniciativa. Parabéns, pastor Evaldo, pastor Álvaro, pastor Romerito. Obrigado, reverendo Hernandes. Te ouvir e ler é sempre ter a mente bem arejada. Muito obrigado por essa manhã tão abençoada. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Muito obrigado por esse tempo que achávamos que não íamos viver, esse tempo de unidade, onde a igreja ela vence todas as suas barreiras, todo o empecilho, para poder unir em prol de um bem maior, em prol da família, em prol dos valores éticos, em prol dos valores morais, em prol de uma fé cristocêntrica e em torno de um Deus único e Senhor de toda a terra. Eu te agradeço pela iniciativa, meu Deus, destes líderes que estão à frente desse trabalho, e eu quero pedir a tua bênção sobre cada líder de cidade nos 78 municípios aqui da Grande Vitória, e que os fóruns que forem realizados, os candidatos a prefeitos que assinarem esta carta, quero te pedir que os eleitos em cada município sejam aqueles, tanto vereadores quanto prefeitos, aqueles que tiverem, meu Deus, a disposição de ajustar a sua missão ao propósito maior de uma nação e de uma geração. Nesta manhã, que a bênção do Senhor seja sobre, meu Deus, todos nós que estamos envoltos, meu Deus, em volta desta missão que o Senhor nos deu. Que as nossas famílias sejam guardadas, que os nossos filhos sejam protegidos, que os nossos ministérios sejam, ó Deus, cobertos pelo sangue do nosso precioso Senhor Jesus, e que favor e graça do Senhor não nos falte. Como diz a tua palavra, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirme sobre nós, sim, confirme a obra das nossas mãos. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus, Deus abençoe e um bom dia. Eu agradeço a presença, a participação de todos, em especial a colaboração do pastor Doronésio, que nos ajudou a construir o documento. Agradeço muito o reverendo Jailton, nos ajudou também bastante, pastor Álvaro, pastor Evaldo, todos vocês que colaboraram, estou vendo a pastora Raquel, é muito bom tê-la conosco. Quero agradecer também os candidatos que puderam ceder parte do seu tempo para estar conosco aqui e dizer a todos que a nossa intenção, ela de fato está alinhada em princípios e valores e mais nada. E é nesse sentido que a gente pretende construir um pleito saudável, tanto para a nossa cidade de Vitória, quanto para todas as demais cidades aqui do estado do Espírito Santo. Reverendo Hernandes, é muito bom ter o senhor,
e como que nós aprendemos. O pastor Evaldo já teceu os nossos agradecimentos e nós estamos à disposição, inclusive em outras demandas nacionais, como uma já levantada pelo reverendo Jailton em relação ao Ministério da Educação. Estamos construindo um documento para que possamos também se posicionar, pois entendemos que princípios e valores são inegociáveis. Agradeço a todos, muito obrigado a todos os senhores e senhoras que estiveram até agora conosco. E o evento está gravado na plataforma do YouTube. O pastor João postou aí o nosso link, e que Deus possa, então, estar abençoando a todos vocês. Pastor Vince, que estava ocupado, mas acabou de entrar aí. Muito obrigado, todos os senhores. Até uma próxima e em Vitória, presencial, né, pastor Evaldo? Paz do Senhor. Graças e paz. Um abraço, gente. Bom dia. Um bom dia a todos. Deus abençoe. Bom dia a todos. Shalom, bom dia a todos aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. A cobertura Bom dia a todos. de apoio aí de logística. Bom dia, paz a todos. Gente, bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos. Paz, tchau, tchau. Bom dia, paz, Deus abençoe. Tchau.